Estas são Conversas Fora de Moda, um podcast do Beat para perceber como o setor têxtil e a moda estão a ficar mais amigos do ambiente através da bioeconomia. Olá, sejam muito bem-vindos aos Conversas Fora de Moda. O meu nome é Joana Barrios e hoje recebo dois jovens criadores para falarmos um pouco de o que é isto da moda sustentável. Temos connosco Manel BR e Diogo Mestre. Sejam muito bem-vindos. Alô, obrigado. Primeiro começamos, se calhar, pelo Diogo. Diogo, explica-nos qual é a tua relação com o CITEV, não com a moda, porque essa é óbvia, mas a tua relação com o CITEV e mais concretamente com o BIT. A minha relação com o BIT foi num momento um pouco confuso. Foi pós primeira fase de Sangue Novo. Na altura tinha feito as duas fases, não tinha passado para a outra fase que vem e estava um pouco confuso sobre o que é que queria fazer, seguir projetos, e na altura tive a oportunidade de me candidatar ao projeto BIT, do qual participei e acabei por ser uma das equipas vencedoras, e esta é a minha relação com a CITEV. Obrigada. Manel, qual é a tua? Conta-nos. A minha também foi um bocado parecida. Eu tinha acabado de estagiar com o Valentim, entretanto tinha acabado o curso, fui estagiar com o Valentim e depois ele convidou-me para ficar só a trabalhar na minha marca. E então aí estava com um bocado sem saber o que fazer, que rumo tomar, e surgiu então o programa do BIT, e eu sinto que depois do programa, pelo menos tudo o que aconteceu e tudo o que nós fizemos lá, fez com que mudasse o meu percurso de moda completamente para uma coisa que eu não estava à espera, mas foi um bom resultado. Fiquei com umas bases de sustentabilidade imensas e pronto, desde então tudo o que eu faço é sempre à base do ambiente e da ética e de sustentabilidade, e eu acho que o BIT pelo menos teve um grande impacto nesse sentido, e sinceramente eu não sei qual era o rumo que eu estava onde eu estava hoje, porque a minha marca, um grande pilar da minha marca é a sustentabilidade. Quando falas de sustentabilidade e quando falas deste contacto com o CITEV e com o projeto BIT, trabalhavas com o Valentim Quaresma, portanto o trabalho tinha muito a ver com a criação de acessórios normalmente muito complexos, com muitas peças, com muito trabalho manual. Entretanto, quando dizes que este primeiro contacto com o BIT alterou para sempre a tua forma de trabalhar, que tipo de materiais são estes que tu exploras hoje em dia? O que é que mudou no teu processo criativo, na tua forma de pensar? Eu falo no sentido de ter mudado, deu-me uma awareness, não sei como é que se diz em português, do que é realmente a indústria da moda, o fast fashion e tudo o que eu me podia tornar, e que felizmente veio ao momento certo na minha carreira, que basicamente filtrou tudo o que eu a partir daí ia começar a fazer. E pronto, isso ter sempre na parte de trás da minha cabeça, em qualquer coisa que nós produzimos ou trazemos cá para fora, para o mundo e para a indústria, se não for benéfico para o ambiente ou para a natureza, não devemos estar a fazer de todo, porque já há muita coisa má, já há montes e montes de marés a correr contra nós de fast fashion e desperdício, e então eu sinto que sempre tenho oportunidade, e também estou nesta indústria mesmo para conseguir educar mais um bocado o consumidor e mesmo mudar mais a maneira de como a moda é usada e é vista pelos clientes, pela sociedade e por aí. Diogo, relativamente a ti e à tua aproximação à moda, porque tu vens de uma faculdade de Belas Artes, né? Tu vens de escultura, em que medida é que o BIT de repente te influencia nas escolhas? Eu acho que mais do que influenciar com as escolhas, o BIT permitiu-me trabalhar com a indústria de uma forma muito mais real e que é bastante difícil para jovens designers. Ou seja, nós já temos todo o know-how de como é que é suposto trabalharmos, mas de facto é muito difícil numa fase inicial conseguirmos alguém que acredite em nós e que nos permita produzir e criar sem mínimos de produção, sem termos de estar a pensar que se eu quero técnicas sustentáveis e materiais sustentáveis,
há um custo associado e de facto o que o Bit me permitiu e me foi incrível em termos de sustentabilidade foi fazer com que não houvesse uma barreira, neste caso financeira e de quantidade, em relação ao que deve ser um produto correto e sustentável. Ou seja, ele acaba por não ser sustentável, mas é ecológico e consegue ser ético na forma como é criado e com as pessoas com quem trabalha. Portanto, ofereceu-te uma visão um bocado mais holística, para usar estas palavras que agora também estão muito de moda, palavras de tendência. Uma visão mais holística do que é o processo criativo entre a tua cabeça, o que é possível e a sua transformação também depois numa linha de produtos, por exemplo, num futuro, através do contacto com a indústria. Porque eu acho que nós temos um problema muito grande que nós somos muito treinados de forma criativa, mas às vezes perdemos um pouco no pensamento de que moda, para além da criação e tudo mais, tem que ser um negócio. E que se eu quero viver do que eu faço e do meu trabalho enquanto designer, ele não pode ser apenas ecológico, ele não pode ser apenas bonito, ele não pode ser apenas comunicativo, ele tem que ter todo um lado de business por trás e eu acho que de facto este é o ponto em que andamos sempre mais perdidos e foi isto, foi uma experiência do que é trabalhar com marcas, não com fábricas e do que é trabalhar com a indústria, é um bocado aproximar-nos deste mundo mais real de produção em que nos cortam as asas de não dá para fazer esse acabamento, não dá para escolher esse tecido, é de parar neste lado mais dilulo em que nós vivemos em peças únicas, que pode também ser um caminho, mas que também é bom compreendermos que se não é esse o caminho que queremos, que há uma data de regras e há uma data de limites que temos que respeitar. Manel, o teu contacto com a indústria também te levou para uma espécie de sítio concreto de onde é que acaba a criatividade e onde é que acaba o processo artístico e onde é que começa a vida chata, digamos assim. Eu posso dizer que a minha experiência, pelo menos na parte da fábricas, pronto, não correu como eu queria. Não dizer que correu mal, que correu exatamente como devia ter corrido, mas eu não estive assim tão dentro do processo de fábrica ou a ideia que eu tinha. Nós chegámos a concretizá-la, mas nunca não chegámos a mandar para a fábrica porque depois o tempo não deu e pronto, foram coisas que aconteceram. E então essa experiência, por isso é que disse há bocado que o Diogo podia falar mais sobre isso, mas o que me fez fazer, o que me deu oportunidade e portas para entrar nesse universo que eu ainda não fazia ideia do que é de como funcionava, porque nós não temos muita oportunidade, pelo menos, ou no curso, ou ao menos sem estar no curso sozinhos, não temos uma grande oportunidade de conseguir ver essa parte da indústria. E então, para mim, abriu-me os olhos para uns outros problemas que nós temos, que mesmo designer tem que ter em mente, mas que provavelmente nem sequer fazia ideia ou nem sequer pensava nisso, porque nunca chegou a ver o outro lado da parte da confecção, o outro lado dos problemas que acontecem na fábrica devido a certas decisões que a gente faz. Dessa maneira fez-me abrir os olhos, mas eu agora estou a tentar envolver-me mais com a parte da indústria, que agora até para a minha próxima coleção vou fazer parceria com a Tintex, que também foi um dos contatos que o Bit me forneceu, mas nunca tive assim uma possibilidade de conseguir criar uma coleção, por exemplo, ou uma cápsula em modo de fábrica, o que gostava de ter ainda. É só manifestar, a gente atira para o ar e espera que Já comecei a manifestar, começou aqui. a malta está a tirar notas, eu espero que sim. Estas iniciativas com a indústria, para além de serem um desejo, o que é que representam para marcas pequenas e que estão a começar? Acho que é uma pergunta que pode ser respondida pelos dois, na verdade, pelo Diogo e pelo Manel. Eu acho que representam numa fase inicial uma aprendizagem, porque, tal como o Manuel estava a dizer, nós estamos muito formatados a esta questão de faculdade, é muito exercício da escolinha, em que nós somos sempre um hipotético exercício e nós aqui saímos do hipotético e passamos para a fase da realidade. Ou seja, eu não estou só a fazer já uma ficha técnica que não vai passar nunca do papel, ela de facto vai ser lida pela fábrica, interpretada, e eu acho que é ótimo em dois caminhos, no caminho de possibilidade de comercialização, produção e tudo mais, e é ótimo também enquanto exercício, porque nós estamos sempre a aprender, ainda para mais numa marca pequena. Eu sinto que há uma aprendizagem constante
e que agora estou a aprender como é que funciona trabalhar com uma fábrica de malhas, depois estou a aprender como é que funciona trabalhar com uma fábrica de tecidos, depois estou a aprender como é que funciona trabalhar com uma estamparia e eu acho que o mais importante é tirar-nos um pouco esta questão do peso, do risco, porque o nosso risco, ou seja, nós só estamos a perder tempo que nunca estamos a perder e estamos a aprender imensas coisas, estamos a ganhar ferramentas, estamos a aprender como é que se convive com a indústria, como é que a indústria convive com os designers e é mesmo esta questão de é uma oportunidade que se calhar não apoiada, não há uma abertura assim tão grande da indústria para querer trabalhar com pequenos designers, por isso de facto este tipo de projetos é fundamental para criar estas pontes que por vezes parecem-nos tão fáceis mas que são tão difíceis. Manel, Sim, estava aqui a pensar no que o Diogo estava a dizer e no que tu disseste também há bocado de quando é que nós temos que pôr-nos umas barreiras e começa a parte chata. Eu acho que a parte também gira e a parte, pronto, que não sei se posso já estar a falar noutro assunto, mas é quando aí que entra a criatividade e que entra como é que um designer consegue, dependendo de tudo o que tem à sua frente e de todos os erros e ou desperdícios que pode fazer ou as limitações que tem ou deixa de ter, como é que daí consegue inovar à sua maneira e pode ser, em vez de ser parte chata, pode começar a ser um desafio se calhar ainda maior, mas que vai chegar a um resultado melhor e que pode durar mais e que pode ter um impacto maior e melhor na indústria e na sociedade também. eu só vejo a cabeça do Diogo assim. Ao menos estou a ter a aprovação do concordância. Diogo. Boa. É que concordam. Portanto, podemos concluir assim rapidamente que o Bit, na verdade, acaba por salvar muito quem precisa de entrar para o mercado de trabalho e de começar a explorar possibilidades com a indústria e de acordo com tudo aquilo que são as potenciais limitações, afinal, elas não existem, porque temos todos de nos saber adaptar. Onde é que fica aqui esta ideia de, mais do que sustentabilidade, circularidade e de produção ética e responsável, ou seja, em todo o processo? Acho que o Diogo já de alguma forma aflorou aqui um pouquinho este tema. Ou seja, fazendo assim um balanço, não é? E tendo em conta que o futuro ainda agora começou, não é? Aliás, o futuro, se a gente tiver a Exato. pensar, está sempre a começar. Onde é que está? Ou em que pé está? Ou como é que se explora esta ideia de criação sustentável, sustentada, circular, responsável, ética? Porque hoje em dia já não se resume só a uma coisa. Já sabemos que é um processo com muitas partes, é uma máquina muito comprida, às vezes muito pesada, são muitas variáveis. Que desafios são estes? São novos, são velhos? Vocês levam Sim. isso convosco para a vossa vida profissional? Sim, eu acho que sim. Eu acho que também agora, como tu disseste muito bem que o futuro está a começar, e eu acho que é aqui nestes momentos e cabe ao BIT, cabe às faculdades, cabe às pessoas que estão a ensinar os novos criadores hum, a criar os fundamentos de como é que vai ser o estudo deles e a maneira de educá-los. Logo, a partir daí, todas as criações que eles forem fazer e todas as coisas que eles forem pensar e todas as coisas que eles fizerem daí em diante na indústria, seja sempre com esses fundamentos e com essas bases. E eu acho que depois, a partir daí, com as limitações ou desafios que cada um tem e o que é que encontra à sua frente e o que é que, ok, estas peças ou estas exigências que eu tenho têm este impacto na fábrica ou gastou imensa água devido a só uma ideia que eu se calhar mudasse um bocadinho e mudasse a minha maneira de pensar e mudasse a finalidade da minha criação, ia se calhar ter um impacto muito mais benéfico. E eu acho que quando um designer é educado logo desde o início, o que foi o meu caso, que até acho que o meu curso na faculdade, logo quando entrei na licenciatura, foi o primeiro ou o segundo ano em que começou logo com aquele sistema, um novo sistema todo só focado na sustentabilidade. E eu acho que logo desde aí, como é que se começam a educar os criadores para que os caminhos se criem de uma maneira não para o lado que as pessoas tendem a ir, ou para agradar só ao cliente, ou para conseguir fazer mais dinheiro, ou para qualquer coisa que seja, e pronto, e depois a partir daí evoluir cada um no seu caminho, mas sempre com aqueles fundamentos que acaba por ser o que influencia tudo o resto.
Portanto, o ecodesign também acaba por ser um caminho quase inevitável de seguir e obrigatório. Sim, eu falo nisso porque pelo menos na licenciatura, tu disseste como é que tudo se enquadra, eu pelo menos na licenciatura quando tinha várias cadeiras, tinha moldes, tinha ateliê, todas essas coisas, e como eu tinha tido tudo mudado para um currículo sustentável, todas as minhas bases a partir foram daí, foram de zero waste, é conseguir arranjar, tipo, pelo menos eu agora, todos os restos que utilizo, ok, o que é que eu vou conseguir fazer daqui, ou como é que eu posso integrar isto para que comece a ser zero waste? Não sobra meio centímetro de linha. Quase nada. É mesmo tentar ao máximo, máximo, máximo e isso vem de toda a aprendizagem que nós tivemos no início das nossas carreiras. Concordas, Diogo, que às vezes tem de se sacrificar o processo artístico, às vezes tem de se sacrificar a arte, Não a é sacrificar, deixa-me só corrigir, não é sacrificar, é quando nós não temos ainda uma criatividade. finalidade ou uma meta, exato, é só mudar um bocadinho o caminho para conseguir chegar a outra finalidade. É mais por aí que eu estou a. E aconteceu-te alguma vez, por exemplo, estares a tentar retificar essa rota e de repente até acabas por encontrar uma solução que é melhor do que aquela que tu tinhas previsto? Literalmente todos os dias, sempre que eu estou, é sempre que acontece. Só vocês puderem ver todos os meus desenhos que eu tenho, porque depois nós aprendemos uma certa maneira de criar, um certo processo de criar na escola, e pronto, ainda tenho isso um bocado na minha cabeça, não resulta muito para mim. Mas se tu fores ver todos os desenhos, todas as minhas coleções, nada, uma coisa nunca tem a ver com o projeto final, porque depois eu arranjo tecidos diferentes ou coisas que não tinha à espera, ou vou tipo restos que me dão, e eu tenho que arranjar maneiras de ou utilizar isso ou incorporar isso e depois acaba por ter uma finalidade completamente diferente, mas que at the end of the day é o que tinha que acontecer e é o que depois no final fez tudo sentido. Por isso é que eu gosto também, dá-me pica ter a parte da sustentabilidade e de como reaproveitar tudo o que eu consigo de uma maneira criativa e inovadora. Acho que é isso que me traz gosto. Obrigada. Diogo, Lá está, eu acho que nós nos temos que adaptar. E eu acho que é muito errado dizer que somos sustentáveis, porque a sustentabilidade é um bolo muito maior e muitas das vezes referimos a sustentabilidade quando nos queremos referir à ecologia. Eu acho que nós conseguimos ser muito ecologicamente corretos, mas não sustentáveis, porque a sustentabilidade tem que fazer com que toda esta cadeia resulte e toda esta cadeia tem que bater certo, enquanto a ecologia é mais fácil e é mais direta, e eu acho que é nesse momento em que nós estamos todos a trabalhar neste momento, tentar ser ecologicamente corretos, tentar ser eticamente responsáveis, às vezes a ética, esquecemos a da ética em relação a nós, acabamos sempre por nos sacrificar a nós e nós sermos aqueles que levam por tabela, e eu acho é que aí é a falta de sustentabilidade que nós temos. Eu dou por mim e todos os meses tenho despesas. A minha marca não me dá lucro, a minha marca dá-me despesa. É por isso que eu não a posso considerar uma marca sustentável, porque ela neste momento não é sustentável para mim. Ela não funciona como um negócio, funciona como um prejuízo. E é de facto esta questão toda de sustentabilidade. Eu tento ao máximo ser ético e ser responsável. Eu acho que isso também acaba por dificultar esta questão de isto se tornar um negócio que é lucrativo. Porque eu, quando estou a pensar em materiais, acabo por escolher materiais que são mais caros, acabo por escolher fornecedores mais caros, acabo por escolher fábricas que são mais caras, mas que eu sinto que são as corretas, que têm uma mão de obra ética, que eu consigo estar lá perto e assistir. Porque muitas das vezes o problema de quando falamos de produções fora, a uhum. produção em Portugal é muito cara. De facto é muito cara e é difícil porque eu sinto que em Portugal há apenas dois pontos distintos. Ou fábricas que estão bastante desatualizadas e que conseguem acabar por nos oferecer preços ligeiramente atrativos, ou então a indústria portuguesa adaptou-se muito, sendo que não conseguem fazer preços baixos, vamos adaptar-nos ao mercado muito mais luxuoso, vamos fazer uma mão de obra muito mais especializada, em que temos técnicas e formas de produção incrível, só que nós não conseguimos corresponder de forma financeira a essa ética e a essa forma de produção. Ou seja, o início é sempre difícil, porque nós não conseguimos corresponder a quase nada, e é isto que nos faz não ser sustentáveis. Nós somos ecológicos, nós somos éticos, mas nós ainda não somos negócios que funcionam como deviam funcionar.
e que hão de funcionar, que é a parte mais importante. Não funcionam hoje, mas estes negócios vão funcionar, as nossas marcas vão conseguir crescer e vão conseguir passar destes pequenos embriões a bebés chorões que nos vão dar muitas dores de cabeça, mas um dia já vão ser seres crescidos e que funcionam de forma perfeita. Pronto, eu agora estava a ficar aqui um bocadinho em pânico e a perguntar-te, Diogo, mas então tens uma marca insustentável do ponto de vista económico, vamos acabar já com a marca ou o quê? Vamos acabar a conversa aqui. Não. Então, pronto, acabamos aqui numa nota mais positiva porque isto um dia vai correr tudo lindamente. Sim, e deixa-me só acrescentar uma coisa, porque eu estava aqui a pensar no que o Diogo estava a dizer e nós não temos uma... Como isto ainda é tudo uma descoberta e não podemos ver cá uma receita perfeita, porque ainda nem eu está a fazer, ainda ninguém sabe qual é a receita perfeita, mas para ser uma marca 100% sustentável e sustentável para nós e que renda, mas acho que o caminho que eu, o Diogo e todos os designers, pelo menos que têm base de sustentabilidade e estão agora, pelo menos a começar, que eu também começo a ver um bocado uma diferença um bocadinho maior na moda, e que as roupas são feitas com mais propósito, com mais pensadas, é a resposta certa para se calhar daqui a 10 anos termos uma marca que seja sustentável em todos os aspectos possíveis. Espero eu. Muito obrigada aos dois. Obrigado. Obrigado, Diogo Mestre, obrigado, Manel BR. O meu nome é Joana Barrios e foi mais uma conversa fora de moda com uma visão de novos criadores, ambos envolvidos com o projeto BIT, sobre o que é isto da moda sustentável. Será que ela é sustentável? Será que não? Não se esqueçam de ouvir. Hoje ficamos por aqui nas Conversas Fora de Moda, o podcast do BIT. Com o apoio do PRR e da Next Generation EU, estamos a mudar o mundo através da bioeconomia no têxtil e vestuário. Da natureza de forma circular e sustentável para as pessoas. Fica a par de tudo nas redes sociais do BIT.